O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Na tarde dessa quinta-feira, nós estivemos conversando com o Claudecir Hora da Silva, que é filho do seu Cícero Hora da Silva, de 56 anos, que teria sofrido negligência médica. Segundo informações do Claudecir, o seu pai teria passado mal por volta das 5 horas da tarde na quarta-feira, teria sido levado até o Hospital Carlos Fernando Malzone, aqui da cidade de Matão, teria sido submetido a exames, uma tomografia, onde foi constatado um acidente vascular cerebral, um AVC hemorrágico, e ele foi encaminhado à unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital Carlos Fernando Malzone. Por volta da meia-noite, o Claudecir recebeu a informação que o seu pai seria encaminhado, seria transferido à Santa Casa de São Carlos. Momento em que o seu Cícero chegou à Santa Casa de São Carlos, para surpresa de todos, ele foi encaminhado de volta a Matão, e o hospital alegou que era por falta de leito. Nós conversamos com o Claudecir e ele conta detalhes dessa situação. Então, Bruno, meu pai, no dia de ontem, ele sofreu um AVC hemorrágico e ele foi na UTI. Aí, os médicos diagnosticou que ele precisaria de uma unidade que tem um neurocirurgião. Aí, por volta de meia-noite do dia de ontem ainda, ele foi transferido para São Carlos. Ao chegar em São Carlos, que eu cheguei por volta de 2h30 da manhã, eu cheguei lá, recebi notícia que meu pai estaria voltando para Matão sem consulta, sem nenhuma orientação médica. Sem atendimento, então, estaria voltando para ser internado na cidade de Matão? Exatamente, sem atendimento nenhum, simplesmente foi até São Carlos para voltar com o mesmo estado grave dele. E o que foi alegado pela Santa Casa de São Carlos? Que não havia vaga, não havia leito para ele naquele momento, que ele teria que retornar. O pessoal que estava lá, que tinha familiares internados também, aguardando, por sinal, uma transferência, se revoltou com o assunto e chamou a polícia. E a polícia, o médico, o Dr. Marcelo do SAMU, resolveu lavrar um boletim de ocorrência em questão do assunto. Chegando ao hospital, eu vi que não tinha ninguém, aí o pessoal me falou que ele estaria até na delegacia. Aí uma viatura me conduziu até a delegacia de São Carlos, onde ao chegar, eu vi meu pai estacionado no estacionamento da delegacia, dentro da ambulância, aguardando o boletim ser lavrado. E isso demorou da 1 da manhã até as 3 horas da manhã. E o seu pai estava dentro da ambulância esperando esse boletim ser lavrado? Dentro da ambulância, aguardando os procedimentos da polícia junto ao médico para tirar toda a responsabilidade, que eles não têm culpa nenhuma, que eles estavam seguindo o procedimento. Ao retornar para Matão 5 horas da manhã, que eu estava no hospital novamente, foi constatado que na volta, dentro da ambulância, meu pai sofreu uma parada cardíaca e a dar uma entrada na UTI novamente, ele sofreu uma segunda parada. Entendeu? Isso agravando o quadro dele. O revoltante é pegar o meu pai com a gravidade da doença dele, levar até São Carlos, retornar, nós deslocar até São Carlos, que a gente está emocionalmente abalado, não tem condições nenhuma, mas a gente ainda foi até São Carlos na madrugada, retornamos, toda essa palhaçada de não querer atender, por que não deixou ele onde ele estava, que ele já estava na UTI, ele estava bem assistido, mas não, tiraram ele para dar uma voltinha de ambulância, é o que revoltou a gente. Então, na verdade, o Hospital de Matão está isento dessa culpa, afinal de contas, eles transferiram o seu pai na tentativa de um melhor atendimento. E, no caso, o erro teria sido do Hospital de São Carlos. Isso, exatamente. O Hospital de Matão fez todos os procedimentos corretos, o que cabia a ele. Como eles não têm unidade neurocirurgião aqui, meu pai foi transferido. Só que ele documentaram, fez todo o procedimento de prática do hospital. O hospital fez toda a documentação necessária. Inclusive, no documento mostrado a mim, existia lá que o Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Carlos estava ciente da transferência, aceitou a transferência. Ao chegar no local, a surpresa é que o meu pai não estava no hospital. Desnecessário. Então, se eles sabiam que o seu pai estaria sendo encaminhado para lá, eles deveriam ter avisado com antecedência que não havia leito. Correto, porque aí evitaria todo esse transtorno, esse deslocamento desnecessário e o cansaço para ele, porque ele não tinha e não tem condição nenhuma. Inclusive, hoje, reabriu uma nova vaga para ele em Ribeirão, ele não pode ser transferido, devido ao quadro clínico dele, de toda essa palhaçada que ocorreu, se agravou nessa madrugada, por decorrência dessa palhaçada, que é uma palhaçada, é uma falta de respeito, é um ser humano que ele estava carregando.
Eu tenho que só agradecer a equipe do SAMU, que estava com um motorista, um enfermeiro e um médico dentro, que foi muito atencioso, crucial na questão da viagem, na volta do meu pai. Eles foram muito importantes para ele hoje ainda está vivo, mas num quadro crítico ainda. Só agradecer. O SAMU exemplar, a unidade móveis dele, não tenho o que falar. E o Hospital de Matão, o nosso hospital, que teve todo o atendimento correto de pratos, não teve nenhum problema quando meu pai estava aqui. O problema realmente fora, em São Carlos, na Santa Casa de São Carlos. E aproveitar e agradecer também os meios de comunicação de São Carlos, porque através dele a notícia veio a ter uma ênfase maior, uma dimensão maior para que isso seja cobrado. Porque hoje foi meu pai, amanhã pode ser uma mãe, um pai, um filho de alguém que eu não gostaria, não quero que alguém passe pelo que eu estou passando, que é muito desumano. É um ser humano, não é um cachorro. A nossa equipe de reportagem tentou contato telefônico com o Dr. Afonso Tadeu Panassi, que ele é diretor técnico da Santa Casa de São Carlos, para saber a versão deles, sobre os fatos, mas o mesmo não quis nos conceder uma entrevista por telefone, dizendo que só nos concederia essa entrevista se nós fôssemos pessoalmente até o local. Até o fechamento dessa matéria, as informações que nós temos a respeito do seu Cícero é que ele teve morte cerebral. Infelizmente, um fato lamentável. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.